tão grande, Ele pode cessar o teu sofrer. Ele conhece você intimamente, sabe o que você pensa e o que vais fazer. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga o teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando estás sozinho. Ele é a vida, é verdade, é o caminho. Ele é a realidade dos teus lindos sonhos. Ele é o Deus que te livra da imensa solidão. Ele é uma fonte jorrando neste teu deserto. Ele é o amor que preenche todo o teu coração. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga o teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando estás sozinho. Ele é a vida, é verdade, é o caminho. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga o teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando estás sozinho. Ele é a vida, é verdade, é o caminho. Ele pode mudar tua vida. Deus é tão grande, Ele pode cessar o teu sofrer. Ele conhece você intimamente, sabe o que você pensa e o que vais fazer. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga o teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando estás sozinho. Ele é a vida, é verdade, é o caminho. Paz, oração e união. Está entrando no ar o programa Ombro Amigo Restaurando Vidas, programa que é órgão de divulgação da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração. Nossa sede está localizada na Avenida Farrapos, número 312, 712, eu ia dizer, não sei de onde é que tirei. Glória a Jesus. Programa ao vivo acontece, né, não, Jonathan? Glória a Jesus. Até o telefone não botei aqui no... Meu Deus do céu. E o nosso telefone de contato é o 39 31 60 00, 39 31 60 00. Esse é o telefone aqui da nossa sede internacional. O WhatsApp é 981640610. Eu vou pedir que a irmã Valquíria coloque aqui na tela o telefone do Ombro Amigo Restaurando Vidas. Glórias a Jesus. O nosso pastor presidente é o pastor Humberto Schmidt Vieira, nosso diretor de comunicação, pastor Paulo Roberto dos Santos. E à frente deste lindo trabalho está o irmão Paulo Tadeu, que está coordenando este trabalho, que é o Ombro Amigo Restaurando Vidas. Né? Hoje o irmão Jonathan veio até com a camiseta do Ombro Amigo. Glória a Jesus. Hoje, né,
formado, psicólogo formado. Então, glórias a Deus, né, irmão Jonathan? Paz do Senhor Jesus, irmão Jonathan. Paz, Senhor, irmã Tainê. É um prazer novamente poder estar aqui juntamente com a irmã nesse programa. E semana passada, estávamos aqui na segunda, prestes a se formar, né? Faltando alguns diazinhos, né? Faltava dias, faltava 4 dias. E hoje já, então, oficialmente formado, psicólogo, para a glória de Jesus. E foi Jesus que deu a faculdade, foi Jesus que fez tudo, né? Foi. O Ombro Amigo Restaurando Vidas é um grupo de apoio a dependentes químicos e seus familiares. E este programa ele vai ao ar todas as segundas e quartas-feiras, às 8 da manhã e às 18h30. E hoje, irmão Jonathan, nós vamos continuar aquele tema, né? Qual é o tema, irmão Jonathan? Para quem não sabe ainda, né? Para quem não ouviu a primeira parte, né? Amém. Sobre o auto-perdão. Você já se perdoou? Você já se perdoou? Mas, assim, antes de darmos continuidade, vamos dar um tempinho aí para o pessoal poder compartilhar. Eu vi que aqui, ó, por enquanto, só tem 17 pessoas ainda aqui assistindo a programação. É pouca gente, né? Porque esse assunto ele é de muito valor, interesse. né? É riquíssimo. Riquíssimo. Tem muita coisa para se falar. E nós recebemos diversos testemunhos, irmão Jonathan, na semana passada. E eu creio que hoje não vai ser diferente. Amém. Inclusive, você que tem alguma pergunta e quer mandar a sua pergunta, manda aqui no chat. Manda no chat aqui a sua pergunta. Pode fazer a sua pergunta aqui para o irmão Jonathan a respeito do perdão, seu comentário. É muito importante a sua participação, porque eu posso não estar precisando, talvez, alguém vai fazer algum comentário e pode, para mim, não parecer. Mas aí outra pessoa que está lendo ali vai fazer diferença na vida daquela pessoa. Com certeza. E quem sabe, tu vai estar solucionando o problema daquela pessoa. Porque os programas, eles são exatamente para isso. Para poder curar as pessoas, né, irmão Jonathan? Verdade. Ajudar a restaurar vidas. Amém. Glórias a Deus. Ele só fala amém. É verdade. Daqui a pouco ele começa a falar, daí não para mais de falar. E nós vamos ouvir, então, neste momento, um pedacinho de um louvor bem breve, só para dar tempo de você ir ali e compartilhar com os teus contatos. Você que já é nosso videologado assíduo, já tem aí a sua lista de transmissão, certamente. Então, você manda na sua lista de transmissão. A irmã Elisandra mandou mensagem, Tainê, criei uma lista de transmissão. E eu, glória! Isso aí, o programa nem tinha entrado no ar ainda, ela já tinha me mandado o link. Glória a Deus. Aleluia. Faça como a irmã Elisandra, cria a sua lista de transmissão. E envie para os seus contatos, principalmente para pessoas que ainda não conhecem Jesus. Porque esse programa não é para pessoas, não é só para pessoas cristãs, né, irmão Jonathan? Mas principalmente para quem ainda não conhece Jesus. Exatamente. Então, compartilhe aí nos seus status, nos seus grupos, na tua lista de transmissão, com os teus contatos, e a gente já volta. Vamos ouvir um pedacinho de louvor e nós já retornamos. Quiseste então mudar teu pensar, teu modo de agir, e ao sentir que nada te adiantou, foi tudo em vão. Oh, irmão, eu sei que foi ruim, mas uma coisa eu quero te dizer, Deus te ama assim como tu és, mesmo quando
vezes quiseste então mudar. Teu pensar, o teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão. Ó irmão, eu sei que foi ruim, mas uma coisa eu quero te dizer: Deus te ama assim como tu és. Mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, o teu Senhor estende a sua mão. Angústias vão ter fim, e gozarás perfeita paz. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui, estas angústias vão ter fim, e gozarás perfeita paz. Gozarás perfeita paz. O Senhor nesta tarde te diz: filho, olha para mim, pois eu te dou perfeita paz. Uma vez, outra vez, um pouco mais. Quem sabe hoje aqui, angústias vão ter fim, e gozarás perfeita paz. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Deus é tão grande, Ele pode mudar tua vida. Deus é tão grande, Ele pode cessar o teu sofrer. Ele conhece você intimamente, sabe o que você pensa e o que vais fazer. Aleluia, que lindo louvor, né, irmão Jonathan? Amém. Deus, ele é tão maravilhoso, tremendo, né? Glórias a Jesus. Então, nós ficamos de falar neste... Olha, esse telefone tá... É o meu aqui, ó. Vou botar mais para longe. Tá para baixo o telefone. É porque ele dá uma interferência Sim, no microfone, né? Aham. Mas glória a Deus. Então, a gente ficou de falar, irmão Jonathan, nessa parte do programa, sobre as doenças causadas pela falta de perdão, né? Para quem perdeu a primeira parte deste programa, tem aí no YouTube, segunda-feira passada, você procura no playlist Ombro Amigo Restaurando Vidas e você vai assistir a primeira parte. Mas para quem está começando agora, que não vai dar tempo de lá assistir, o que é o perdão, irmão Jonathan? O que é o perdão próprio, o se perdoar? Qual é a importância disso? Amém. Então, cumprimentando os amados irmãos que estão aí participando do programa, com a paz do Senhor.
nós podemos fazer aqui, Tainê, um pequeno resumo aí de como que foi, né, o programa da semana passada, onde nós falamos a respeito do se perdoar, né, do auto-perdão. Nós normalmente ouvimos falar do perdão, né, a prática de perdoar outras pessoas, mas o conceito, né, de perdão é nós nos livrarmos da culpa, né, nos livrarmos do peso de algo que nós cometemos, que tenha sido de fato errado, um pecado que nós tenhamos cometido, uma falha com o outro, e também uma falha que nós cometemos conosco mesmo, enfim. Então, na semana passada, nós falamos que o fato de nós não nos perdoarmos, isto gera uma série, né, de problemas espirituais na vida da pessoa que não consegue se perdoar, problemas emocionais. Falamos que uma pessoa, ao não se perdoar, ela está desconsiderando o poder da cruz, o poder do Calvário, né? Está calcando os pés no sangue de Jesus. E o quanto é importante, né, para a nossa saúde emocional, o quanto é importante para o nosso relacionamento com Deus, em primeiro lugar, o perdão que nós devemos dar a nós mesmos, né? Nós falamos aqui de diversas questões. Então, como bem mencionou a irmã Tainê, se alguém tiver interesse de assistir esse programa, o programa da segunda-feira passada. E nessa semana, então, nós decidimos, a pedido dos irmãos e pela falta de tempo também, que não foi possível nós concluirmos o assunto, nós vamos falar sobre as consequências na saúde de uma pessoa que ela tem essa dificuldade de se perdoar, né, de reconhecer que sim, falhou, que sim, cometeu um erro, que sim, pecou, mas que existe uma porta de escape, né, que existe uma saída para este problema. Então, nós vamos falar a respeito dessas consequências, dos resultados negativos vamos dizer, desta dificuldade de se perdoar. Então, assim, nós somos seres que trabalhamos de forma harmoniosa. O nosso corpo, né, nosso organismo, nosso sistema morfofisiológico, nosso sistema nervoso central, nosso sistema endócrino, ele precisa trabalhar todo em um conjunto, né? O nosso corpo ele trabalha de forma estável, né? Tem que existir uma estabilidade no nosso corpo. Inclusive, nós comentamos aqui na semana passada, se não me falha a memória, que a definição de saúde para a Organização Mundial de Saúde, OMS, a definição de saúde ela não se refere somente a um ou outro aspecto, mas sim são várias características, né, da nossa estrutura que vão nos condicionar o bem-estar genuíno, completo, né? Então, a OMS ela define que a nossa saúde ela deve se basear num bem-estar bio, psico, sócio e espiritual. Então, a pessoa ela tem que não só estar com a sua saúde biológica, né, o seu corpo, mas com a sua saúde social, seus relacionamentos e a sua mente, as suas emoções e também a questão espiritual. Inclusive, né, um órgão mundial de saúde reconhece a necessidade, né, de que a questão espiritual, claro, falando então de forma mais ampla, as religiões, enfim, mas no nosso caso aqui, então, no ponto de vista cristão, bibliocêntrico, né, pautado nos evangelhos, a palavra de Deus, né, a nossa estabilidade espiritual, o nosso relacionamento com Deus. Então, é uma soma de diversos fatores que são importantes para que a nossa saúde ela esteja realmente estável. Cada vez que entrar uma pergunta, eu posso levantar o dedo? Claro, com certeza, com certeza. Que daí a gente já faz a pergunta, né? Tem uma pergunta aqui da irmã Carla. Ela diz assim, a irmã Carla, querida irmã Carla, né? Estávamos aqui hoje pela manhã. Benção. Ela diz assim, paz, oração e união.
Quem não perdoa os outros consegue perdoar a si mesmo? Existe diferença entre perdão? Na verdade, nós comentamos isso na semana passada, Sim, né, irmã exatamente. Tânia? Mas recapitulando um pouco sobre essa questão, para responder a pergunta da irmã Carla, uma coisa é distinta da outra, tá? Mas há sim uma alta probabilidade de que uma pessoa que ela não consegue se perdoar, ela tenha dificuldade de perdoar a outros, né? E isso vice-versa. Por quê? Porque se uma pessoa ela não tem amor próprio, como que ela vai conseguir expressar o amor a outro? Então, se a Bíblia está dizendo que para que nós possamos ter, né, embasado a vontade de Deus, devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, ela está nos dando um parâmetro de amor, que é esse amor que nós devemos sentir por nós mesmos. Então, primeiramente vem o quê? O amor a Deus. O amor a Deus, o amor próprio e o amor para com o outro. Então, porque não tem como a gente amar o outro se nós não nos amarmos. E a pergunta que a irmã Carla faz é como é que a gente vai perdoar, como é que a gente se perdoa a nós mesmos se nós não conseguimos perdoar a outros, né? Então, vai ser uma questão muito individual. Né? Então, isso a gente não pode estabelecer uma regra, dizer, né, trazer uma definição a respeito disso, porque vai depender da individualidade de cada um. Mas, sim, é uma via de mão dupla. Para que eu possa me perdoar, eu tenho que saber perdoar o outro. E para que eu possa perdoar o outro, eu tenho que também saber, né, me perdoar. Vou pegar aqui a Bíblia. Amém? Claro. Deixei ele do outro lado. É que a irmã ia falar, eu dei uma pausinha para ela poder falar. Em Deuteronômio, abri bem aqui, olha só. Olha que coisa tremenda, exatamente no capítulo. Deus está nisso, né? Amém. Claro que Deus está aqui, né? Deuteronômio, capítulo 6, o verso 5, diz assim, ó: E amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu poder. Tu conseguindo amar a Deus, tu vai te amar. Não é amar a Deus em primeiro lugar, né? Não. É amar a Deus com tudo que tu tem. Exatamente. E aí o teu amor por ti mesmo e pelo próximo vai ser o amor de Deus. Sim. Tu vai amar as pessoas com o amor de Deus. E aí entra na questão do perdão também, porque tu vai conseguir olhar com o olhar de Deus. Não sei se eu estou errada, não, tá, mas eu sei que é isso que veio, que veio ao meu coração. Esse é o assunto-chave central da nossa revista que nós tivemos aqui, o amor, o fundamento da salvação. Exatamente. Em que nós não devemos, né, colocar o amor de Deus em primeiro plano, mas ele como amor exclusivo. Porque se eu amo a Deus, eu naturalmente, né, ou enfim, por meio de uma revelação, vou amar o meu irmão, vou amar a mim mesmo, né, e isso vai com certeza trazer benefícios para o meu relacionamento com Deus. Mas claro que ali o que eu quis dizer é que a ordem que a Bíblia impõe, né? Quando Jesus fala, ele mostra primeiro que a gente tem que amar a Deus, né? Na ordem ali literal, vem a questão de que nós precisamos amar a Deus. Isso é ponto pacífico, é amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração, e amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, o conceito, irmã Carla, de perdão, ele é o mesmo. Isso que precisa ficar claro, a gente tratou na semana passada. O conceito de perdão é o mesmo, que é livrar-se da culpa. Né? Culpa que eu tenha com o outro e que eu tenha comigo mesmo. Então, para que eu possa perdoar a mim mesmo, eu tenho que entender o princípio do perdão. Eu tenho que saber o que é o perdão, o que é se livrar da culpa, tanto com relação ao outro quanto em relação a mim mesmo. Então, se a irmã, claro, quiser uma explicação mais detalhada, a irmã pode assistir, depois a gente pode compartilhar também. Mas ela a parte assistiu, 1, eu acredito que ela... Se a irmã Valquíria, não sei se tem como localizar ali e colocar no chat, né, a parte 1, mas é bem fácil de localizar. Sim, você que está ouvindo é muito fácil. Vai ali no playlist depois, né, por enquanto você fica aqui. Vai ali no playlist do Ombro Amigo Restaurando Vidas e acessa ali. E depois assiste por completo. Inclusive, quero recomendar também,
o vídeo de hoje de manhã, o programa Ombro Amigo Restaurando Vidas de hoje pela manhã, que foi algo tremendo que Deus fez. O nome do programa é mentira. O nome do programa não, o nome do tema, o tema é Mentira do Diabo. Foi algo bem interessante. E Deus agiu e nós já recebemos testemunhos. Glória a Deus. Glórias a Jesus. Então você pode assistir também. Inclusive tem muitos assuntos tremendos ali. Sim. Glórias a Jesus. Então quer dizer que o perdão, eu estou fazendo perguntas, a gente já sabe, Claro. mas a gente vai fazer como se, né? Para que as pessoas que estão assistindo possam entender. O perdão, então, ele causa doenças físicas. Sim. A falta de perdão, né? A falta de perdão. Sim. Ele causa doenças físicas. E no que isso influencia no dia a dia da pessoa? Que tipos de doenças? Bom, então, seguindo ali o raciocínio inicial, ali, Isso. antes da pergunta que a nossa irmã fez, o nosso corpo ele trabalha, então, com essa estabilidade. Cientificamente, isso é chamado de homeostase, né? Que é quando o corpo ele traz ou ele faz a regulação dos seus órgãos, do seu sistema, né? E tudo isso está ligado ao sistema neurológico, tudo isso está ligado, né, ao nosso comando, que é o nosso comando encefálico, o nosso cérebro. Então, o nosso corpo ele vai trabalhar de forma toda harmoniosa. E a homeostase, ela garante que, inclusive, os estímulos externos, eles não sejam prejudiciais à nossa saúde, certo? Então, por exemplo, surge uma situação em que nós passamos ali o calor. O que o nosso corpo faz? O nosso corpo transpira, o nosso corpo elimina suor, que é uma forma do corpo se auto-refrescar. Então, isso tudo é a homeostase. Até a gente a gente ouviu na nossa última reunião de obreiros aqui uma explicação dada pelo pastor Humberto relacionada à questão do porquê que a gente treme quando a gente está com frio. Né? A nossa musculatura ela está agindo, ela está, né, ali vibrando para que o nosso corpo se esquente. Então, o fato de nós tremermos é para que nós possamos aquecer o nosso corpo. É o cérebro informando que a temperatura está muito baixa e de que o corpo, então, precisa reagir com relação àquilo. E isso tudo ocorre, né, na dimensão cerebral. Então, o nosso corpo está ligado ao cérebro por meio do sistema nervoso central. E o nosso sistema nervoso central é o que vai depois reagir, né, em nosso corpo, em todas as áreas do nosso corpo, nosso sistema digestivo, sistema endócrino, sistema morfisiológico, tudo isso vai estar atrelado com a questão cerebral. Né? Então, nós temos os lóbulos, nossos lóbulos cerebrais, o lóbulo frontal, o lóbulo parietal, o lóbulo occipital, o lóbulo temporal, que cada um desses lóbulos possui uma tarefa, possui uma missão, vamos dizer assim, com relação ao corpo, a essa estabilidade, a homeostase. Pois bem, então, quando nós não conseguimos nos perdoar, né, e a gente, então, convive com esse peso de estarmos errados, de nos sentirmos culpados com alguma coisa, isto gera uma dificuldade dentro da nossa zona emocional. Então, sim, as nossas emoções elas ficam abaladas, né? As nossas relações elas ficam abaladas, né? E surgem esses prejuízos na nossa saúde, que são as doenças que nós chamamos de doenças psicossomáticas. É quando o corpo físico ele sente as doenças da alma, as doenças da mente. Tu sabe, irmão Jonathan, que... Pastor Jonathan, né? Que certa vez, eu acho que eu cheguei a comentar contigo, uma vez aconteceu algo terrível. Aconteceu uma situação que me deixou muito triste. E foi tão incrível que eu senti aquela coisa batendo no coração, como se fosse verdadeiramente uma flecha, e como se fosse um veneno, um líquido, que era a tristeza, se espalhando pelo meu corpo inteiro. Uma tristeza terrível. Como se estivesse sentindo exatamente
essas funções todas sentindo no corpo. Não só o sentimento de tristeza, mas como se fosse aquela notícia que dá aquela dor no peito e aquele negócio se espalhando pelo corpo inteiro, sabe? Aquela tristeza, uma tristeza, uma tristeza, uma tristeza. E aquele dia eu fiquei de cama. Fiquei de cama, não conseguia fazer nada. Então, e foi uma questão que eu teria que perdoar uma pessoa depois. Então, isso é muito real. Então, o corpo inteiro sente a consequência de tu não estar bem espiritualmente. Sim, exatamente. Porque o que acontece? A nossa mente, ela está interconectada com o nosso corpo físico. Né? Então, quando eu sofro emocionalmente e eu não consigo tratar isso, quando eu não consigo resolver esses dilemas, esses paradigmas, o meu corpo começa a sofrer com isso. O meu corpo naturalmente vai sofrer com isso. Então, por exemplo, uma pessoa que ela tem dificuldade de se perdoar, que ela não se perdoou, né? Ela vai desenvolver um transtorno de ansiedade. Veja que a ansiedade, ela naturalmente, ela é vamos dizer assim, um recurso da nossa estrutura humana. E ele serve como combustível para que a gente não fique estagnado, a gente não fique ali paralisado diante de algumas situações. A ansiedade, ela tem esse efeito de nos impulsionar. Né? Então, quando eu torno a ansiedade disfuncional, ou seja, ela perde a sua função natural, ela perde a sua função inicial, que é para nos auxiliar, nos ajudar, ela se torna, então, uma ansiedade patológica. Claro. Ela se torna uma doença. E ao invés dela ser... E aí precisa usar as medicações. Sim, exatamente. Aí vem a questão da terapia, vem a intervenção medicamentosa por meio de psicofármacos. Porque o teu corpo não consegue mais produzir. Porque o que acontece? Isso é muito importante falar, irmão Jonathan. As pessoas acham... A gente atendeu um jovem aqui no sábado que ele estava tendo uma crise de ansiedade. E talvez fosse evoluir para uma depressão, não sei. E aí uma irmã que está fazendo tratamento para depressão, ela veio. E começou a conversar ali com a gente, né? Atendendo esse jovem. E depois o pastor veio, orou por ele, Deus libertou ele na hora. Foi lindo assim o que Deus fez. Mas tem pessoas que precisam realmente passar pelo tratamento. Só que existe um tabu no meio evangélico, né, irmão Jonathan? Que quem vai no psicólogo é louco. Uhum, sim, é. Então, na verdade... Não só no meio evangélico. Mas na maioria, no nosso meio, existe um tabu assim que tu não pode tomar medicação controlada. Claro, a gente sabe que Deus é poderoso para curar. Deus é poderoso. Só que, por exemplo, o meu filho, o Lucas, ele tem 16 anos e ele toma medicação controlada já há alguns anos. E o que eu era contra, totalmente contra, eu não dava medicação para ele. E um dia o pastor conversou comigo. Eu fui conversar com o pastor porque eu achava aquilo horrível e a médica mandando dar o remédio. E o pastor me explicou. Ele disse assim, irmã, o cérebro do teu filho não consegue produzir. Então, tu vai estar ajudando o teu filho, tu está fazendo ele sofrer. Minha irmã, o que a gente precisa entender, assim, não só no meio evangélico, mas a sociedade, ela precisa desenvolver, né, uma mentalidade mais acessível à saúde mental. Agora, então, com relação à questão do meio cristão, tá? Envolvendo a igreja. Algumas pessoas pensam que não é o ideal que uma pessoa ela faça um tratamento terapêutico para depressão, por exemplo. Sim. Né? Quantas vezes a gente já ouviu dizer que depressão ela é um demônio? Né? Quantas vezes a gente já ouviu dizer que doenças mentais elas são demônios? Bom, demônios podem se manifestar de diversas formas. Né? O mundo espiritual ele vai se manifestar contra a nossa vida de diversas formas, não só com doenças mentais, mas com outras doenças. Né? Então, quantas vezes nós já ouvimos testemunhos de pessoas que foram curadas de doenças que eram possessão, mas doenças comuns, não somente doenças mentais.
Onde que eu quero chegar com isso? Que uma doença que está envolvendo a questão emocional. E veja que doença mental não está inerente à loucura. Não, a doença mental é uma doença da alma, é uma doença das emoções. A nossa sociedade aqui, nós vamos entrar em um outro ponto, né? Meu Deus, vai ter que ter a parte 3. Não vamos, né, prolongar nessa questão, mas só para poder ficar claro isso. Mas não tem relação entre doença mental e loucura. Loucura foi um termo pejorativo que se criou, por exemplo. Antes se usava o termo retardado, né? Deus o livre. Então, isso hoje mudou. Né? O conceito é do deficiência intelectual, por exemplo, que é uma pessoa que tem uma deficiência intelectual. Tranquilo, qualquer um pode desenvolver isso. Né? São doenças do neurodesenvolvimento, são doenças mentais muito forte. Um trauma muito forte pode gerar que isso. Criam por meio de experiências vivenciadas no seu desenvolvimento, lá na infância, enfim, uma série de coisas. Mas são doenças, por exemplo, uma depressão. Uma depressão, ela é uma doença, né, da categoria das doenças mentais. Ela está lá no DSM, transtorno depressivo. Tem o transtorno depressivo maior, que é um outro tipo de depressão, a depressão que, em termos comuns, é utilizado para depressão profunda, é transtorno de depressão maior, é uma depressão mais intensa, mais complexa de se tratar. Mas ela está lá no DSM. Sabe quantas doenças, irmã? Não sei se a irmã, né, já ouviu falar do DSM, que é o Manual de Doenças Mentais. DSM é porque a sigla é em inglês. Mas quantas doenças a irmã acha que tem nesse manual? Nossa, muitas. Dá um chute, assim, só para ter uma ideia. Ai, não faço a mínima ideia. Dá um chute. Não quero chutar. Entre 100 e 500, quantas a irmã acha que tem? Eu acho que quase 500. Quase 500, são 460 doenças mentais que Porque tem. é muita coisa. Então, são 460 doenças que foram categorizadas. Ela Exatamente, tem um código. foi relacionada. Como se fosse o CID. Exatamente. Então, a depressão é uma doença como diabetes, como hepatite, como um câncer. Né? Só que é no cérebro. Só que é uma doença na alma, uma doença mental. Sim. Ela se desenvolve na região das emoções. Né? Então, ela é uma doença como as outras. Ela vai ser curada por meio de uma ação espiritual, Deus querendo curar, tanto como as outras doenças. Já me veio uma ideia aqui, em um outro programa, falaram especificamente sobre a depressão, né? Sim, seria muito importante, né? O que vocês acham, vocês que estão ouvindo essa programação? Então, vamos encerrar o assunto da depressão aqui, porque senão a gente começa a falar e não para mais, né, irmão de Jorão? Mas nós vamos ter que voltar, porque a depressão, ela tá ligada à falta de auto-perdão. Que coisa, né? Então, vamos encerrar essa questão falando sobre as categorias de doenças, né, para que isso fique claro, que doença mental não é loucura, que é uma coisa que a nossa sociedade está adoecida. Com a pandemia, isso se maximizou, né? Com o distanciamento social, enfim, toda essa situação que a gente está vivendo. A questão das pessoas estarem tendo que conviver 24 horas, bem dizendo, junto ali. Sim, também foi algo que... As pessoas não estão mais saindo de casa. Eu, por exemplo, já faz 2 anos que eu não sei o que é trabalhar fora. Trabalho só em casa. 2 anos, desde o início da pandemia eu trabalho só em casa, montei um escritório em casa, trabalho em home office e não quero trabalhar de outra forma, mas é que tem pessoas que não sabem lidar com isso, pessoas que não sabem... Principalmente mulher, né? Porque a mulher, vou defender aqui, a mulher, além de ter que trabalhar assim, tem que cuidar da casa, dos filhos, do marido, né? Enfim. Sim. Irmão Jonathan, olha só, a gente precisa só responder aqui uma pergunta. Claro. Estamos aqui acompanhando o chat. O irmão Fabiano, ele está perguntando, Fabiano da Barra do Ribeiro, se tem um ombro amigo em Guaíba. Ainda não temos, irmão Fabiano, mas estamos orando. Estamos orando. Deus, ele é poderoso. Glórias a Jesus. Deixa eu só... Aqui a irmã Elisandra, ela fez um comentário. Ela disse assim, o corpo físico sente sim, pois tu vai ao médico com vários sintomas, faz vários exames e não acha nada. É isso aí mesmo, Elisandra. Mas o teu problema não está no corpo físico, mas na hora que você perdoa através de Deus, tu vê a diferença e diz para você mesma, eu estou diferente. E algo novo dentro de você. Eu passei por isso, mas buscava em Deus para perdoar. E Deus trabalhou, glória a Deus. Com certeza. Exatamente, a irmã Elisandra tocou numa questão assim, que é primordial a gente falar quando a gente fala das doenças psicossomáticas. Então, assim, resumindo, tá? O que a falta de auto-perdão, que é o fato de a pessoa não se perdoar a causa. A pessoa gera estresse, né? Que é um primeiro nível aí
de uma doença, de doenças, né, mais agravantes, como a ansiedade, como a depressão, vamos supor aí, agora me fugiu o nome da doença em específico, mas depois, quando eu relembrar, eu falo novamente. Mas aí o estresse já é uma coisa que te prejudica já no início, né, dos sintomas, ele já te prejudica, ele já te causa problemas. Aí ele desenvolve ansiedade, né, que vai atrapalhar, porque quando ela deixa de ser funcional, ela se torna patológica, prejudicando, então, o convívio da pessoa, o convívio social, os relacionamentos, e podendo chegar, inclusive, à questão da depressão. Porque a pessoa, ela mergulha na culpa, ela mergulha nos seus problemas, mergulha nos seus erros, e não sabendo lidar com aquilo, não tendo formas de resolver esses problemas, ela acaba, então, vamos dizer assim, ela acaba desenvolvendo, a palavra certa seria essa, ela desenvolve com, né, a retroalimentação da culpa, dos erros, do pecado, ela então desenvolve, né, a depressão, o transtorno depressivo, e isso então, né, claro, e como a irmã disse, precisaria de um programa só para falar da questão da depressão, né? São vários critérios para que uma pessoa possa ser diagnosticada com depressão. Então, quando a irmã Lisandra comenta a respeito de quando pessoas vão ao médico, né, vão lá no clínico geral, vão num especialista e não encontram problemas. Eu conheço pessoas assim. Eu conheço pessoas que vão no médico, fazem baterias de exame, vão em diversos especialistas, diversos profissionais diferentes e não encontram. São doenças da alma, doenças da mente que geram problemas no corpo. Inclusive, irmão Jonathan, nós já, pela misericórdia de Deus, já oramos por algumas pessoas, não só aqui na sede, porque depois as pessoas mandam os testemunhos, e de Deus te revelar que aquela pessoa precisa liberar o perdão. E aí tu fala aquilo que Deus mandou falar. E depois, com o tempo, aquela pessoa vem te testemunhar. Isso já aconteceu comigo algumas vezes, de Deus mostrar que aquela pessoa precisava perdoar, Deus mostrar o coração da pessoa, mostrar tudo. E Deus falar que aquela pessoa estava doente por causa da falta de perdão. E depois a pessoa vir testemunhar que realmente fazia exames, não encontrava cura, e realmente, depois daquele dia, conseguiu perdoar e foi curado. Sim. Então, o perdão, ele cura. Ele cura. Uhum. Mas o perdão próprio, eu creio que é mais importante tu te perdoar. Por quê? Quando tu em primeiro lugar, Claro. tu te perdoar por quê? Porque tu consegue seguir a tua vida. Enquanto tu não consegue te perdoar, tu cria uma barreira. Uhum. Tu cria um muro de defesa em volta de ti, porque tu pensa assim, eu vou me machucar de novo. Eu vou... É que nem tu anda de bicicleta e cai e te machuca. Tu fica com medo de andar de bicicleta de novo. Sim. E quando tu gerou algo, aquilo foi culpa tua, tu vai ficar com aquele... eu vou errar de novo. Eu vou cometer o erro de novo. Eu vou me machucar de novo. E aí tu cria essa barreira na tua vida. Semelhante à questão do perdão com outras pessoas, né? Tu não deixa as pessoas se aproximarem. Mas tu cria uma maneira de defesa que tu não te aproxima das pessoas. Uhum. E nem dá abertura, por quê? Porque tu sabe que tu Sim. tem aquela mágoa guardada contra ti mesmo. E muitas vezes nem a pessoa se apercebe disso, né, irmão Jonathan? Exatamente. Com certeza. E agora eu consegui me lembrar, dando uma mentalizada aqui, o nome da doença que eu estava falando, que é a síndrome de burnout. Então, a síndrome de burnout, ela está muito mais ligada à questão, assim, E tá trabalhista. bem, agora que tá bem na... Sim, a gente que tá ouvindo muito falar disso. É o estresse elevado. Os níveis de estresse elevados demais. Está muito relacionado à rotina pesada, uma rotina de trabalho, uma rotina de ocupação. Mas ela também está atrelada à ansiedade. E ela está atrelada à tua desorganização emocional. Quando a gente não consegue fazer o gerenciamento das emoções, a gestão, né, vamos dizer assim, dos nossos pensamentos, das nossas responsabilidades, nossos compromissos com relação à culpa, né, ele pode sim também chegar a uma síndrome de burnout que causa, né, dificuldades terríveis na vida de uma pessoa. A pessoa pode passar por sintomas de um ataque cardíaco, assim como um transtorno de ansiedade também, uma crise de ansiedade pode causar, que são sintomas de um infarto, né, do coração.
Então, assim, por quê? Porque a pessoa ela vai se munindo daquele pensamento ali, ela vai retroalimentando aquele pensamento de que ela não pode sair daquilo. E agora, então, trazendo a brasa para o assado, né, da questão da dependência química. Como não se sente um dependente químico? Tá? Ele vai para um centro de recuperação, ele cometeu diversos erros durante toda a sua vida, ele cometeu delitos, ele falhou, ele pode ter cometido crimes, assalto, Até ele pode ter assassinato, né? matado alguém, enfim, uma série de coisas, e essa pessoa ficar carregando a culpa e não se perdoar. Bom, isso vai só piorar a situação da pessoa. Ela vai precisar se perdoar. Se ela foi perdoada pela justiça, se ela foi perdoada para aqueles Ou quem já a fez pagou mal, pelo ou crime. já pagou pelo crime. Porque daí entra na questão da capelania, por exemplo. Exatamente, tem a questão da capelania. Então, irmãos, tem uma igreja lá com mais de 250 homens, né, na 4ª B. Né? Inclusive, temos a honra de trabalhar lá com os irmãos também. Estamos morrendo de saudade lá daquele povo lá, porque a gente não pode entrar devido ao Covid, mas já está se abrindo portas. Em nome de Jesus. Enfim, são questões assim que a gente vai vendo que são prejudiciais mais do que eu ficar ali vivenciando aquela dor, vivenciando aquele problema. Né? Então, claro, são questões que não são fáceis de se trabalhar. Aqui uma irmã, a irmã Ana, ela comenta aqui a respeito de um transtorno, ela colocou THDA, mas é TDAH, que é A Ana transtorno... é a Ana lá de Cachoeirinha. Imaginei que sim. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né, que é uma doença assim, voltada bem à questão da infância e adolescência ali, e que também requer tratamento, né, terapêutico. E sim, né, existe a necessidade de levar num profissional. Deus pode curar, óbvio, assim como Deus pode curar do câncer, Deus pode curar da diabetes, da hepatite. O meu filho, por exemplo, o Lucas, lá no nosso retiro que a gente teve do Ombro Amigo Restaurando Vidas, Deus usou o pastor Resplantes para falar algo. Porque a gente se pergunta, né? Por que o meu filho é especial? Porque o meu filho não pode ser normal como os outros, né? Ele é especial. Sim. E lá o pastor Resplantes contou o testemunho de uma mãe. Eu não ia falar isso aqui porque... Mas Deus nos leva a falar isso. E eu creio que tem pessoas que estão ouvindo ou que vão ouvir que Deus vai falar com essa pessoa. E essa mãe, ela tinha um filho especial. E disse que ela lutava com Deus. Por que meu filho é especial? E era semelhante ao que eu estava perguntando para Deus naquele dia. Aleluia. E o pastor disse que, na hora, ele não sabia nem o que responder para ela. Porque é complicado. É difícil. E Deus, o Espírito Santo, veio ao coração dele e falou: ela tem um filho com um corpo de homem, força de homem para ajudar ela, e um coração de menino. Uhum. Que coisa linda isso. Olha que presente lindo de Deus. Amém. Isso é maravilhoso. Glória a Deus. E eu estava orando depois e Deus falou muito forte comigo. Deus está guardando o meu filho nesse período da adolescência. Porque ele tem 16 anos e ele tem um coração de menino. E somente Deus faz isso. Eu li um livro chamado O Poder do Louvor. Se eu não me engano, é O Poder do Louvor. Eu acho que é. Irmã Carla, me ajuda aí. Eu acho que é O Poder do Louvor, que faz tempo que eu li. E a irmã Carla está lendo esse livro, terminou de ler esse livro. E ela disse assim: ai, Tânia, tu precisa ler. Eu não lembrava que eu já tinha lido aquele livro. E ela me emprestou o livro, eu comecei a ler novamente. E eu disse: não, mas eu já li esse livro. E Deus me fez lembrar de um testemunho que eu li nesse livro. Eu disse assim: meu Deus, eu nunca agradeci pelo meu filho ser assim. E eu comecei a agradecer a Deus. E aí eu entendi que esse período Deus está guardando meu filho. Porque é um período muito difícil, ainda mais para mim, que crio os meus filhos sozinha, né? Entende? Uhum, claro. Então é algo que Deus está fazendo. É lindo, né? Amém. Jesus é lindo. Deus guardando o meu filho para que ele não se perdesse. Imagina só. Porque não é fácil. Mas Deus tem os meios dele. E nós precisamos ser gratos. Por mais que doa, porque dói. Às vezes tu vê porque eu tenho 3 homens em casa, 3 filhos homens. E às vezes o pequeno debocha do meio, né? Diz assim: tu é... Porque ele toma medicação. Sim, sim. Então, aquela coisa de irmão, né? Sim. Mas hoje, a gente consegue entender e aceitar esse trabalhar de Deus. Então, hoje eu sou grata a Deus porque eu tenho um filho com estrutura... Porque ele é maior do que eu, né? É bem grande. Sim. Com estrutura de homem, com força de homem
e com coração de menino. Bênção, Aleluia. Glória a Deus por isso. Então, transtornos mentais, a gente tem que tratar. Sim. Mas Deus cura. E Deus quer curar, né, irmão Jonathan? No momento certo. Deus tem o tempo certo. Agora, imagina se o meu filho fosse normal, né? Assim, não tivesse essa dificuldade dele. Ele poderia estar fazendo coisas horríveis. Uhum. Mas Deus está E guardando. está muito ligado também a como que os pais enxergam isso. Né? Exatamente. Então, não somente a criança, o infante ali, o adolescente, precisa de um acompanhamento profissional. Mas os pais também, para que possam serem auxiliados na aceitação, a não vivenciarem a negação de um problema, de uma dificuldade, que às vezes a pessoa cria como se fosse um problema, na verdade não é um problema. Né? É uma forma diferente de fazer as coisas, né, irmã Tainê? Então, Sim. isso que a gente precisa ter em mente, a questão de olharmos para aquilo que a gente está vivenciando não como um problema, não problematizar as coisas, mas a gente aceitar, não negar que a responsabilidade é outra, que o caminho é alternativo, mas que nós estamos ali, né, para fazer a diferença. Ser grato a Deus Ser em grato tudo. a Deus, independente A Bíblia da diz que circunstância. nós precisamos ser gratos. É, Nós precisamos ser gratos. amém. Não, é tudo com ação de graças. Olha só, eu não entendi aqui a colocação céu só. Eu acho que é celular, alguma coisa SO. Pode sugerir alguém para a entrevista, irmã Tainê, não entendi. Mas se tem o meu WhatsApp, entra no privado e conversa no privado. A gente não conversa sobre assuntos Sim. assim no chat. Então pode me chamar no privado, não tem problema. Ou pede para o irmão Paulo Tadeu o meu número. Tá ali 981 16 4162. Enfim, agora nós temos aí mais 7 minutinhos. Como passa rápido, Passa nossa, rápido, nossa. Mas eu creio que Deus está falando através das nossas vidas, né, irmão Jonathan? Amém. E que Deus está fazendo coisas maravilhosas. Você pode enviar o seu testemunho. E, irmão Jonathan, agora que o irmão é um psicólogo formado, né, já, glória a Jesus. Glória a Eu Jesus. esperei algum tempo para poder falar isso, né? Porque o irmão Jonathan é meu amigo particular, meu irmão em Cristo. Há alguns anos, né, Tainê? Alguns anos já. Lembra do Criança, um solo fértil? Cavalzinho do Pedrinho, coisa Pedrinho, mais né? linda. Criança. Solo fértil, há Olha, o muitos que eu anos, imitando aqui, né? né? Misericórdia. Há muitos anos, É. congresso geral, com a pequenininha, Uhum. enfim. E nós, você que está ouvindo a programação e quiser conversar mais contigo, irmão Jonathan, agora tu já podes atender, né? Sim, sim. Já Agora podes estamos atender. aptos, né, a poder atender aí a demanda dos irmãos. E Deus vem falando comigo sobre a necessidade da igreja. A minha especialização é na área familiar, né, mas a gente, obviamente, conhece, né, assuntos amplos. Então, assim, a questão de transtornos, né, a questão do gerenciamento emocional. A pessoa, né, precisa de um auxílio para lidar com suas emoções, com seus sentimentos, com seus pensamentos. Problemas familiares, né, conjugais, Falta criação de perdão, filhos, questão de perdão, falta de tudo perdão, isso. Né, essa questão é E o envolvendo... irmão Jonathan, ele é pastor de uma das sim, nossas congregações, né? pastor de uma das congregações lá da área Então, Cachoeirinha. vai ter as duas partes. Vai ter a parte espiritual e a Amém, parte, amém. também a parte profissional, né? Profissional. Podemos deixar o teu número aqui no... Claro, Matane. Então, Quem vamos quiser, colocar aqui. Inclusive, eu estou fazendo, né, isso por uma orientação de Deus, um propósito que eu fiz com Deus. Eu vou fazer sempre um atendimento em valores sociais para irmãos, né, nossos membros do Ministério da Restauração. Esse é um propósito que eu tenho com Deus, em que as pessoas, né, vão pagar aquilo que elas podem pagar. Né? Então, quem precisar, eu não estou interessado em enriquecer, o meu desejo é poder ajudar, né? E então, se alguém tiver uma necessidade, quiser, pode entrar em contato comigo e Deus vai nos abençoar, em nome de Jesus. Irmão Jonathan, faltam 5 minutos, seu pedido aqui, parte 3. Mas eu creio que nós vamos encerrar aqui a questão Amém. do perdão. Do E perdão. nós voltaremos, se Deus assim permitir, né? Vamos ver. E Porque Deus já... sexta-feira eu vou estar aqui com o pastor Paulo Roberto. Mas, então, sexta-feira, meio-dia, não perca programa Restauração, meio-dia, o irmão Jonathan estará Tá aqui. aqui com o Glória a pastor Paulo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Então, vamos, quem sabe, retornar em uma próxima oportunidade Amém, falando amém. sobre depressão. E depois aviso o irmão Paulo Tadeu, o irmão Ronaldo,
Ó, Eu está gravado isso. Registra esse momento, registrando este momento. Depois eu vou pegar essa partezinha do vídeo. Ele tá ali, o irmão Ronaldo? O irmão Ronaldo disse que ia estar ouvindo ali na portaria quando eu passei por ele. Então, tanto o irmão Paulo Tadeu quanto o irmão Ronaldo, os irmãos da equipe do Ombro Amigo, eu coloco à disposição, né, de forma gratuita os meus serviços aí como psicólogo também. A gente está aí para poder ajudar e somar para o reino de Deus. O irmão Jonathan sempre nos ajudou, sempre nos socorreu pela misericórdia de Deus, né? Glória a Deus pela vida do irmão Jonathan. Glória a Deus pela vida da irmã Esther, amém, das crianças. Só Deus faz isso, né? Só Deus. Somente Deus faz isso. É o que tu sempre fala, né? Eu até brinco com ele, né? Eu digo assim, Deus te ama muito, porque ele te deu uma esposa e filhas maravilhosas. Tu não merece. Mas nós não merecemos. Ninguém merece, né? Mas Deus é bom. Glória a Deus. Glória a Deus. Só para descontrair um pouquinho. Não, com certeza, mãe. Então, vamos orar neste momento, né? Amém. Vamos orar neste momento por todas as pessoas que têm esse problema, irmão Jonathan, que não conseguem liberar o perdão. Porque é complicado tu te perdoar. É mais fácil tu conseguir perdoar outra pessoa do que tu te perdoar. Uhum. Mas o perdão tem que começar por si próprio. Amém. Entendendo que Jesus já levou sobre si tudo. Que quando Jesus venceu a cruz, ele nos deu vitória. Então, como tu falaste aqui no programa anterior, se nós ficarmos nos culpando, nós vamos estar fazendo o quê? Pisando, calcando o sangue precioso de Jesus. Olha que coisa linda, né? Que coisa tremenda, irmão Jonathan. Tremendo. Considerações finais antes de orar e depois podes orar. Agradecer, né? Agradecer a ti, irmã Tainê, e agradecer a equipe Ombro Amigo, que sempre tem nos oportunizado e confiado, né, a participação nesse trabalho tão maravilhoso aí que nós amamos estar envolvidos. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos os irmãos. Qualquer coisa, tem meu contato ali no chat, pode também solicitar para o irmão Paulo, para a irmã Tainê. Eu fico à disposição dos irmãos. Amém? Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, Senhor, a tua palavra, ela nos ensina, nos mostra, Senhor, a necessidade de nós aceitarmos que o teu caminho, ele é excelente, que a tua vontade, ela é perfeita, ela é agradável, Senhor. Que nós possamos andar, Senhor, de acordo com aquilo que tu já estabeleceu em tua palavra, aceitando, meu Deus, que naquela cruz, que por meio do teu sacrifício, o Senhor levou sobre si as nossas dores, o Senhor levou as nossas enfermidades, o Senhor levou as nossas culpas, as nossas transgressões, Senhor. Não há do que nós nos culparmos mais. Não importa o que aconteceu, não importa o passado, não importa o sentimento que nós carregamos hoje, mas que o teu Espírito possa intervir agora, Senhor, nesse coração, tanto daqueles que estão ouvindo, quanto naqueles que hoje não estão aqui, Senhor, online conosco, mas são membros do Ministério Restauração, que estão em seus lares sofrendo com este mal, sem nem saber o porquê de tanto sofrimento, o porquê de tanto estresse, ansiedade, o porquê daquela depressão, mas estão mergulhados na culpa, estão mergulhados, Senhor, no pecado que cometeram no passado. Deus, age em favor dessas vidas, age em favor, Senhor, do trabalho do Ombro Amigo, a cada dependente químico, Senhor, a cada familiar que tem sofrido pela falta de auto-perdoar-se, de perdoar a outros que cometeram erros, falhas contra si. Em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado por este programa, glorifica o teu nome sempre. Amém. Amém, Jesus. Vamos encerrar então. Deus abençoe a todos. Nós retornamos na quarta-feira às 8 horas da manhã. Tem uma outra edição deste programa. Que Deus abençoe a todos. Nós nos despedimos com paz, oração e união. Aleluia. Ele é uma fonte jorrando neste teu deserto. Ele é o amor que preenche todo o teu coração. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga o teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando estás sozinho. Ele é a vida, é a verdade,